Olá, começa mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI e claro, nesta manhã de hoje vamos refletir sobre a palavra do Evangelho, aquilo que de fato nos motiva todos os dias e é sempre bom, todas as vezes que precisarmos, recorrer à palavra de Deus, porque ela é que de fato é fundamento da nossa reflexão e da nossa teologia, daquilo que a gente precisa para viver bem como irmãos e irmãs. Neste diário de oração de hoje, uma das reflexões que eu acho muito importantes é tomar a reflexão a partir de Paulo. Por isso que nós vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, quando justamente nós refletimos e acompanhamos, melhor dizendo, essa trajetória de Paulo no momento da sua conversão. Ou melhor, no momento bíblico, mas eu acredito que no momento da narrativa, mas essa conversão ela já vem sendo preparada por Deus há um bom tempo. E, aliás, é assim que acontece com a nossa vida. Por isso que hoje nós vamos partir dessa narrativa da conversão de Paulo e tentar entender também como que isso pode afetar e influir na nossa vida. A gente sabe que quando Paulo foi para Damasco, num momento do caminho, ele é abordado por uma força que é muito maior do que ele. E, claro, a narrativa dos Atos diz que é o próprio Jesus que faz uma intervenção na vida desse homem. E a primeira pergunta que Paulo faz, ou melhor, até então Saulo, ele diz assim: quem és tu, Senhor? A resposta de Jesus ela não vem prontamente dizendo: olha, eu sou Jesus, filho de José, filho de Maria, venho até aqui porque eu preciso converter você. Não acontece desta maneira. Até mesmo porque na nossa própria vida a conversão ela é sempre um caminho, eu diria até bem pedagógico, e Jesus hoje de uma maneira muito didática, se a gente pode usar essa nomenclatura, para chegar até a gente. E com Paulo não foi diferente. Na verdade, a busca era muito maior de Paulo do que de Jesus. É claro que às vezes a gente pode mudar essa reflexão, ou o perfil dessa reflexão, dizendo assim: Jesus prepara o momento para que Paulo viva esse processo de conversão. De fato, o coração de Paulo vem sendo preparado por Deus há um tempo. Mas a necessidade da conversão, na leitura que eu faço, parte de Paulo e não de Jesus. E talvez isso possa, de certa maneira, nos chocar, porque quando nós entendemos a conversão de Paulo, a gente sempre entende que Jesus intervém na sua vida. Isso é o processo da conversão, é o ato da conversão. Mas a busca está lá no coração de Paulo. E é por isso que quando a gente fala de conversão, a gente sempre vai partir desse princípio. O desejo inicial sempre tem que ser da pessoa. Aquela que busca e precisa desse processo ou desse momento de conversão. E com Paulo, obviamente, não foi diferente. E com tantos outros personagens bíblicos, também não foi diferente. A conversão sempre partiu de um desejo da pessoa de aproximar-se de Jesus. E aí, claro, a gente pode lembrar de Zaqueu, pode lembrar de Maria Madalena. Nesse caso, Jesus interveio de outra maneira, e tantos outros que, de fato, viveram esse processo. Mas sempre conjugando uma necessidade pessoal e também uma vontade de Deus para que isso aconteça. E nesse caso, nós temos aqui em Paulo essa busca necessária que cada um de nós faz. E eu acho isso muito bom, porque às vezes nós confundimos um pouco essa ideia de conversão, achando que a conversão ela é um processo momentâneo, único e acontece naquele momento como Paulo e depois não se fala mais disso. É um erro muito grave da nossa parte entender a conversão como um ato instantâneo de Deus na nossa vida. A gente não pode viver ou ter essa reflexão, porque senão a gente vai sempre, em qualquer circunstância, achar que nós não somos dignos desse processo de conversão. O que é o contrário. Jesus Cristo nos apresenta isso de maneira muito simples. É um processo que vai acontecendo na nossa vida e a partir desse processo a gente vai compreendendo melhor a ação de Deus na nossa vida. Até mesmo porque tudo isso exige de nós uma compreensão maior. Por exemplo, eu preciso conhecer os métodos de Deus, eu preciso conhecer as vontades de Deus e por isso a conversão é esse processo gradativo na nossa vida. Quando você vai vivendo esse processo de conversão, normalmente você vai compreendendo devagar o que é, quem é Deus, o que é que Ele pede de você ou o que você precisa fazer para compreendê-lo melhor e assim por diante. E é aí que a gente precisa compreender a conversão, sabe por quê? Senão a gente, quando parte do princípio, por exemplo, eu preciso mudar alguma coisa específica na minha vida, eu preciso parar de falar mal das pessoas, por exemplo. Esse é um processo de conversão. Simples, mas necessário e que exige de mim
de certa forma, uma compreensão por que é que Deus exige e pede isso de mim. E aí vem esse processo gradativo de compreensão, de entendimento da vontade de Deus e por que é que essa vontade de Deus acaba sendo importante. Se eu parto desse princípio, eu vou entender que qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer reflexão, qualquer ato que eu venha a ter em relação às pessoas ou à comunidade, a mim mesmo, isso é o processo de conversão. Eu acho que é aí que está a beleza desse encontro que Deus faz com a gente, em todos os instantes que nós percebemos que precisamos de fazer algum tipo de mudança. Qualquer tipo de mudança, ele é e deve ser considerado como um processo de conversão na nossa vida. Por isso que nós não podemos ficar com essa ideia de que conversão é um momento único na nossa vida. Ele é um processo gradativo. E foi isso que Paulo viveu com muita intensidade. E é por isso que na narrativa que você viu aí no seu vídeo, a gente lá do versículo 5, nós vamos pular para o versículo 18, porque quando Ananias chega até Paulo, agora já Paulo, ele faz justamente essa bênção de efusão do Espírito Santo sobre ele, dizendo assim, que tudo isso acaba sendo um processo muito bonito na nossa vida. E é por isso que logo após a bênção de Ananias, a citação bíblica diz assim, é como se escamas de peixe fossem caindo dos olhos de Paulo para que ele pudesse enxergar de fato aquilo que ele precisava ver. E em muitos filmes acerca da vida de Paulo, sempre se fala e se mostra essa passagem onde os olhos deles estão fechados, lacrados de certa forma, para não ver aquela luz que até então ele via. Ou melhor, para ele não ter aquela visão que até então ele via. E é aí que simbolicamente ou analogicamente, depende de como você compreende a questão, o processo de conversão de Paulo é bonito. Fecha-se o olhar para aquilo que até então era importante para Saulo, o que era importante para ele, por isso os olhos fechados. Depois, quando isso se revela, a visão que ele tem não é mais a visão de Paulo, ou a visão mais importante para ele, é a visão importante para Deus. É por isso que, se ele olhava antes como Saulo, um grupo de cristãos, e nesse caso ele perseguia essas pessoas, como Saulo, tendo os olhos fechados até então, agora a visão que ele tem para as mesmas pessoas, para o mesmo grupo de cristãos é diferente. Porque é o olhar de Deus sobre aquelas pessoas. E eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco a conversão a partir desse processo. O que muda, na verdade, é o seu olhar sobre a mesma realidade. Quando você olha a mesma realidade com o olhar de Deus, é óbvio que você verá coisas que até então você não via. Por isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe e fortaleça cada vez mais o nosso dia, lembrando que a conversão de fato deve ser uma busca e uma necessidade pessoal. Se você entende que você precisa de conversão, vá em frente. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.